Eu tenho tantas coisas maravilhosas para falar para você e são tantas coisas maravilhosas que eu tenho para falar para você que não caberia nesse planeta. Mas vamos lá. Hoje eu vou dar a informação mais valiosa que existe no planeta. A informação mais valiosa. Na verdade, eu estou sempre dando a informação mais valiosa. Por quê? Tenta entender isso aqui. E que bom que você está aqui comigo. Agora é o seguinte. Tente acompanhar meu raciocínio. Tente acompanhar meu raciocínio. Por quê? Uma mente humana, ela não vai conseguir assimilar esse raciocínio. Mas a gente vai entrar dentro dessa informação. Nós vamos entrar dentro dessa informação e vamos unir a razão com a informação e aí nós vamos compreender. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esses ouvidos humanos, eles vão interpretar as informações de acordo com toda a informação que ele recebeu. Como toda a informação que ele recebeu está dentro do tempo, nada do que ele vai ouvir é correto. Então, esses ouvidos, para entender o Espírito, ele tem que ouvir com os ouvidos do Espírito e não com os ouvidos do tempo. Por quê? Porque o Espírito, que é essa verdadeira natureza do nosso ser, ele não está no tempo. Ele não é material, ele não é contido, ele é pura luz. E o tempo, tudo que tem aqui no tempo é concreto. Tudo que vemos aqui no espaço-tempo é concreto. E nós percebemos as informações que tem aqui no tempo a partir do que nós vemos. E aí é que tá. Como o tempo não é real de fato, as informações que nós recebemos a partir do tempo não é real. E a mente fica nesse ciclo vicioso, acreditando nela mesma e vivendo esse teatro, vivendo, e sem saber que ela está revivendo as próprias crenças do passado no presente. E aí o futuro dela será como o passado, porque ela pegou o passado, jogou no presente, e tudo que vai se repetir a partir daí são as crenças do passado no presente, como se fosse o futuro. Só que como o tempo ele muda de forma, ele é inconstante, as formas das crenças vão mudar e a mente humana, ela não vai perceber que é tudo irreal. É muito importante você entender isso que eu estou falando, para você também compreender as palavras que eu vou falar, a informação que eu vou passar da Bíblia através da razão. Porque nesse mundo de espaço e tempo,
esse cérebro físico, ele só vai compreender o que é físico. E nada é racional. Porque uma vez que a mente ela está perdida nas crenças do tempo, ela só vai conseguir interpretar o concreto. Como esse mundo que é concreto, ele está dividido em pedaços, ele só vai conseguir interpretar pedaços. E a interpretação de pedaços não tem razão de ser, porque não é íntegra. Uma coisa para ser compreendida de fato, ela tem que ser íntegra. Compreende? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu venho dizendo que todos os livros são o mesmo livro, e todas as informações são a mesma coisa, porque tudo que está escrito aqui na Bíblia é a mesma coisa que está escrito em todos os livros de todas as religiões. Como o Espírito Santo, que é a mente de Cristo, que é capaz de pegar as crenças do tempo e tentar encaminhar para a eternidade, como o Espírito Santo ele tem que trabalhar no tempo, mesmo sabendo que o tempo não é real, ele tem que adaptar as informações a vários tipos de forma. E é por isso que as escrituras, elas aparentam ser diferentes. Na verdade, ele mantém o conteúdo e muda a forma. Mesmo porque esse mundo é um mundo de formas. Só que o conteúdo das escrituras é o mesmo. Então, para adaptar as escrituras para cada forma de povo, para cada forma de região, ele tem que mudar a forma, mas o conteúdo é o mesmo. E eu posso falar isso com segurança, porque eu conheço todas as escrituras de todas as religiões. Mas é tudo a mesma coisa. Ninguém precisa ler todos os livros para entender isso aqui. A única coisa que tem que ser necessária é a pessoa viver em espírito. Porque uma vez que ela vive na matéria, as crenças do tempo deixam a pessoa cega. Essa personalidade que acredita que está presa no tempo. Então, como o Espírito é um, que é o nosso verdadeiro ser, é um ser. O Espírito é um, mas o que acontece? Quando a mente, ela acreditou estar separada de si mesma, como eu venho dizendo, ela acreditou estar separada e cada parte dela que acreditou estar separada, acreditou estar vivendo uma personalidade no tempo. E a igreja é esse conjunto de pessoas, de personalidades que estão buscando a verdade, a mente. A igreja, como é o corpo de Cristo, é essa mente que está tentando voltar à união em Cristo, ou seja, o Espírito. Essa mente que acredita que está separada, mas está buscando o caminho da expiação. A igreja não é uma estrutura física. A igreja é a união do povo de Deus, do Filho de Deus, que acredita que está separado, mas que está buscando o conhecimento.
Então, quando o Espírito ele diz às igrejas, é o próprio ser que está falando com a personalidade que está separada. É importante entender isso tudo, porque assim, eu vou passar uma informação tão valiosa para você, que se vendesse o mundo todo, não daria para comprar essa informação. Então preste atenção aqui. Existe um lugar de acordo com o Espírito, não é um lugar no espaço-tempo. É um lugar dentro do coração. Não do coração físico, mas dentro do sentimento do ser. Existe um lugar em que nada de mal pode acontecer com você. Como esse mundo ele é todo mental, tudo que nós percebemos são os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Como o nosso subconsciente, a memória, ela guarda o que esse corpo, essa personalidade viveu no passado, como a memória ela guarda as informações que esse corpo físico, essa personalidade foi vivendo durante o tempo, os nossos pensamentos e sentimentos vão ficar repetindo de acordo com as situações que nós estamos vivendo e reforçando essa crença. Porque o pensamento vem do que acreditamos que nós somos. E o sentimento é o pensamento repetido. E aí nós sentimos aquilo e nós acreditamos naquilo. E aí é que vem a fé, a crença e a visão. O que acontece? Como a memória ela vai guardando as informações do que você acredita que você é, o futuro vai se repetir igualmente o passado. E aí, se você acredita que você é uma personalidade no tempo, um corpo físico e que você é o que você viveu e você acredita que as pessoas são, você vai ficar preso em sua própria armadilha mental. O leão da tribo de Judá, o Cristo, esse lugar que é um estado mental onde o ser é um, se você entrar neste local, espiritualmente falando, se você entrar neste estado mental, que automaticamente, se você estiver no tempo, o estado mental vai se transformar em imagens. Se você entrar nesse estado mental, você vai abrir o livro da vida. O livro da vida, ele está escrito por dentro e por fora. Ou seja, o que você acredita de você mesmo em seus pensamentos, sentimentos e crenças, é o que você vai ver no seu universo todo. Esse é o livro que é escrito por dentro e por fora. E aí, se você entrar nesse lugar onde o seu ser se encontra, o mal não te toca. Aí, no Apocalipse 5 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono
um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, os 7 chakras. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Gente, esse local que qualquer pessoa pode entrar agora, se ela quiser, nada de mal pode acontecer. Se a pessoa tiver uma doença terminal, ela fica curada na hora. Se ela tiver algum problema de saúde, ela fica curada na hora. Se ela tiver que resolver algum problema, ela consegue resolver todos os problemas. Ela recebe todo o poder, tanto no céu como na terra. Porque a mente, essa mente do leão da tribo de Judá, ela tem o controle sobre toda a matéria. Ela é o livro da vida. Ela entra na própria vida. Ela entra na própria mente de Deus. Ela consegue emanar o que ela é e o mal não toca. Por quê? O mal não toca essa pessoa. Porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro é a mente inocente. Inocência é sabedoria, porque não está ciente do mal, ou seja, não está consciente do mal. Ela pegou as crenças do tempo, ela perdoou as crenças dela mesma no tempo, porque qualquer crença, tudo que ela acredita do próximo é o que ela acredita dela mesma. O pecado do próximo, ele só toma outra forma no tempo, porque o tempo deforma as coisas. Então tudo que ela vai ver no universo é ela mesma, é o próprio estado mental dela. Então, quando a mente ela se torna como a mente do Cordeiro, ou seja, ela se torna totalmente inocente, eu digo totalmente, porque não existe mais ou menos inocente, ela tem que ser totalmente inocente. Quando ela entra nesse estado mental, tudo que ela vai perceber é a inocência, porque ela vai perceber o que ela é, e ela sabe que ela é inocente porque ela retirou a culpa. E se a mente ela não retira a culpa do espaço todo que ela projetou, ela não vai se sentir inocente. Então é por isso que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele tirou do próprio estado mental. E aí ele não consegue mais projetar o mal para fora. Aí o que acontece? Nesse estado mental, o mal não toca, doença não toca, problemas não tocam, porque a mente ela alcançou o estado do espírito, o estado verdadeiro do ser. Se uma pessoa ela pegar essa informação aqui, uma pessoa que está em uma doença terminal, se ela ouvisse o que eu estou falando e fazer o que eu estou falando, ela fica curada na hora. Isso aqui quem falou foi Jesus. Jesus, ele é esse estado perfeito do Espírito. Qualquer pessoa no mundo, se quiser, consegue alcançar esse estado do Cordeiro, o leão da tribo de Judá, porque o Espírito ele é um, a mente é uma, o ser é um,
Só que a partir do momento em que a igreja, o ser, ele caiu nas crenças do tempo, esse ser se tornou multidimensional. E a partir do momento que ele abre esses 7 selos, ele consegue apagar toda a culpa da mente dele. Ele consegue entrar no verdadeiro estado da mente, que é o estado de inocência, que não está ciente do mal, porque o mal não existe. O mal é somente uma crença e o mal não toca. A pessoa ela pode estar cheia de ferida, do topo da cabeça ao último dedão do pé. Se ela entrar nesse estado mental de inculpabilidade, ela fica curada na hora. E agora eu vou tentar explicar isso para você, quimicamente falando, para ver se você acredita nisso que eu estou falando. Como o livro da vida, o livro, a mente, que é o pensamento, que depois se torna sentimento, e depois todo empacotado vira crença na memória. Como tudo é mental, todo esse universo, todos os átomos, todas as células, todas as moléculas, todas as galáxias, todos os universos, o Sol central, tudo funciona da mesma forma. Tudo tem um ciclo, tudo tem uma harmonia. Vênus, tudo tem uma harmonia, tem um modo de ser. A partir do momento em que a mente, que ela é uma, ela se afasta de si mesma, tudo ao redor dela vai funcionar da mesma forma, porque existe aqui essa lei de causa e efeito. Tudo vai se transformar no que você acredita que você é. Todas as células do seu corpo, elas vão responder ao seu pensamento. Se o seu pensamento é culpado, seja a culpa esteja fora ou dentro, a culpa sempre está dentro. A pessoa acredita que está dentro, porque a mente ela é inculpável, ela é sã, ela é pura. Só que através da crença, ela consegue projetar tudo isso na matéria. Como a mente ela é inculpável, se ela acredita que ela é culpada, ou se alguém é culpado, todas as células do corpo, todo o universo, até o sol que está raiando, o sol que está te queimando, de acordo com seus pensamentos e sentimentos, ele vai te queimar, ele vai te destruir, ou ele vai te nutrir, de acordo com o que você acredita que você é. Se sua mente é a mente do Cordeiro de Deus, é a mente inocente, o sol vai te nutrir. Todas as células do seu corpo vão funcionar de acordo com esse sistema solar do pensamento, da mente, do Sol central. É tudo uma coisa só. E aí, fica fácil, porque no Apocalipse diz: eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Eu sou aquele que sonda mentes e corações, de acordo com o pensamento mental e o sentimento do coração, as obras de todo o espaço-tempo vai se formar. E uma vez que a mente ela retira a culpa e alcança esse estado do Cordeiro, o leão da tribo de Judá, tudo se colapsa e entra em harmonia automaticamente. Sai desse caos material e a mente entra na perfeição do ser. É simples assim.